eu acho que essa é uma leitura absolutamente correta dentro de uma avaliação de o que nós precisamos evoluir nesse time. Então, afora todo esse aspecto emocional aí que, passado, esse momento de tensão, enfim, a gente sai de uma primeira decisão no novo estádio, na nossa casa, na Arena, extremamente feliz, para a gente ter alcançado essa classificação, que era muito difícil, Pierre, porque nós sabemos que a LDU, assim, tem clubes, tem instituições que têm a tradição, que têm a experiência de jogar determinadas competições. E a LDU, ela tem essa experiência, esse histórico recente de boas participações e de conquistas. Então, tu entrares num primeiro confronto, numa primeira disputa, vindo de uma pré-temporada que foi acelerada, com todos os problemas de adaptação em altitude, enfim, isso gera um desgaste emocional, isso gera um desgaste físico muito grande no atleta nesse início de temporada. A LDU não é aquele time que já nos encantou aos olhos aí tantas vezes, mas é uma equipe bem montada, bem estruturada, que ofereceu uma resistência muito grande. O Grêmio jogou melhor os dois jogos. Os 180 minutos o Grêmio foi superior. E talvez até naquele primeiro jogo lá fora, o Grêmio tenha até jogado melhor do que aqui. Mas era essa carga de tensão, de preocupação muito grande. Nós que temos aí, enfim, a gente vive o Grêmio mais intensamente, a gente sabe assim, o significado que representava esse jogo para a gestão, para a instituição. Foram 360 dias e 90 minutos. Agora, essa avaliação do time aí, sendo mais objetivo naquilo que tu me perguntasse, Lenusa, eu vejo assim, eu vejo que em alguns aspectos essa equipe do Grêmio, ela pode e necessita evoluir. Nós temos um meio de campo hoje que todos nós temos a total consciência de que se trata de um meio de campo de qualidade. São jogadores que individualmente são jogadores de uma alta capacidade técnica, são jogadores que se entendem, estão entrosados, integrados dentro do sistema tático do Luxemburgo, mas falta para mim, na minha visão, aquele jogador mais agudo, aquele jogador que acelera, aquele antigo meia de ligação, o ponta de lança. Eu usei o exemplo do Twitter aí, os mais antigos aí vão saber. Para mim, na época, ele só perdia em qualidade e eficiência para o Zico e para o Tita, que era o Oswaldo. O Grêmio não tem um jogador do estilo do Oswaldo. O Oswaldo fazia... Que é da época romântica, 4, 5 gols por partida. Esse tipo de jogador, ele faz parte de uma época romântica que nós vivemos, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, mas que pela própria evolução e essa dinâmica de sistemas táticos do futebol hoje, esse é um jogador... Essa é uma característica que está sendo resgatada nas atuais equipes. Então, muitas vezes a gente vê hoje alguns times jogando no sistema 4-3-3, então parece que são 3 atacantes. Na realidade, esse terceiro atacante é esse ponta de lança. É um jogador que aproxima, que faz o 2-1, porque a gente critica muito, às vezes assim, o Marcelo Moreno está esquecido, está isolado, o André Lima fica sozinho na área, não tem com quem tabelar. Aí o cruzamento não vem na cabeça, tira o zagueiro e tal, porque falta esse jogador que faça a aproximação, que permita que o lateral chegue e tenha com quem fazer uma tabela, que pegue a bola no peito e avance, que tenha a ousadia de tentar driblar. Sim. Esse menino que veio do Figueirense... Ele tem essa característica, talvez não seja ainda um jogador com a maturidade suficiente para o nível de exigência que nós vamos ter. Mas foi um jogador que me encantou pela ousadia, pela coragem de pegar a bola e ir para cima, tentar o drible. Serviu o centroavante, permitia a passagem do lateral. Então, Lenusa, tu tens total razão. Na minha visão, essa deve ser a prioridade do Grêmio, em buscar um jogador para começar
afinar mais esse time. Até porque o que eu sinto muito ali não é exatamente a mesma característica, mas são jogadores parecidos, são jogadores cerebrais, o Elano e o Zé Roberto. Sim. São jogadores capazes de dar um passe, deixar um jogador na cara do gol, o Elano com a qualidade do chute, mas são jogadores, isso que o Ivan estava dizendo, principalmente de manutenção da posse de bola e do passe. Então o Grêmio fica 80% com a posse de bola. Mas eu acho que tem espaço para os dois jogar. No atual quadro do Grêmio, eu vejo assim que quem está destoando negativamente é o Fernando no meio campo. Sim. A gente viu que até nesse jogo, como tu dissesse, não só a entrada do Derete melhorou, como recuar o Zé Roberto, saiu o Fernando e dando um passo mais atrás ainda para o nosso meio de campo. Por quê? No momento que tu tem esse jogador, que todos nós, eu acho que somos unânimes em achar que é necessário, um rompedor, que entra drible, que vai finalizar, que vai fazer gol, trazendo agora há pouco, não tão longe, não tão atrás, o Oswaldo, o Marcelinho Paraíba, quando o Grêmio foi campeão em 2001. Bem lembrado. Né? Então é um meio de campo que faz gol. No Internacional, o Juliano, esse que o Grêmio tentou trazer, que era um meio campo que fazia muitos gols, que entrava na área. Esse para mim era o jogador que a gente tentou trazer, né? Nesse porque time, ele faria justamente essa situação e entra na área, faz gol, ele foi goleador é um jogador participativo, é um jogador ele era reserva e quando o Grêmio pensou nesse tipo de jogador, a gente sabe que o Carlos Eduardo foi um motivo de lesão, porque é um jogador com essa característica, mas a gente fala Carlos Eduardo, Giuliano, então eu acho que lá dentro as coisas já perceberam que isso é necessário. Eu não tenho nenhuma informação do pessoal do futebol, mas eu acho hoje, né? A gente não pode ficar criticando também. O Grêmio não trouxe esse jogador que falta. Não, olha aqui, ó, é todo mundo atrás de jogadores com essa característica. E quando um ataque não é munido de alternativas, como tu disseste, alguém que entra pelo meio para fazer o tabelamento, e nós ainda temos um segundo problema, que é tão grave quanto que os nossos laterais não passam. Ou pelo menos não passam com qualidade. Daí acaba estourando nos atacantes, geralmente a maior crítica, mas realmente a gente está... Agora, em compensação, Lenusa, né, com toda essa, enfim, com essa avaliação que a gente está fazendo no meio de campo, né, e a gente esperava até que o Fernando pudesse ter uma evolução um pouco maior nesse momento, né, em compensação, tem um jogador que para mim está num momento assim espetacular e extraordinário, que é o Souza. Né? Então o Souza compensa essas deficiências que o meio de campo do Grêmio tem, de movimentação, de aceleração de jogo. É um jogador de uma doação hoje dentro de campo, um jogador que sai assim completamente extasiado, entendeu? A doação dele durante os 90 minutos é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque é um jogador que tem que suprir algumas carências, né, nesse tipo de movimentação, de articulação no meio de campo, e que o Souza está fazendo isso. É um jogador extraordinário. Ele, junto com o Paulinho, devia ser titular da seleção. É um jogador... Souza e Paulinho, seria o melhor meio campo, os melhores volantes em atuação que nós temos. Agora, em termos de encher os olhos e ver que contratação esse Vargas, né? Olha, esse cara... E não é só na questão técnica, porque qualquer um vê que a bola cola no pé dele e ele tem o drible e ele vai para cima. Agora, no aspecto daquilo que o torcedor do Grêmio mais gosta, que é no aspecto de se entregar. Se via claramente que ele não tinha as condições para 90 minutos, mas o que ele correu, o que ele voltou, o que ele ajudou na marcação, e acho que por orientação do Luxemburgo, voltando muito, porque no instante que a gente tiver esse ponta de lança aí que nós estamos falando, nós podemos liberar o Vargas para ficar solto e entrando na área. E aí aproxima mais do centroavante, do atacante de área. E teve um aspecto tático, Pierre, não sei se tu notou, que ele começou muito bem na direita e quando deu 2 ataques da LDU pela direita da LDU, que o lateral direito deles é o melhor jogador deles, sim. Ele pegou e botou o Vargas para a esquerda, que não rendeu tão bem. É porque era para ajudar o Alex Telles. Mas taticamente prendeu o lateral. Quem percebeu viu isso, segurou o lateral deles. Por causa que o Alex Telles também engoliu. Mas prejudicou no segundo tempo, do meu ponto de vista, a atuação do Vargas. Mas eu acho que a queda do Vargas está diretamente relacionada com a questão física, né? Lá no Equador, ele entrou só no segundo e fez um segundo tempo intenso e jogou muita bola. Aqui, o primeiro tempo dele foi irretocável, né? Aquele gol que ele quase fez de longe, o que já mostrou também uma outra qualidade dele, né? Drible, isso aí eu já sabia que ele tinha, né? Penetração e tal, mas chute de fora da área. Ele chutou de fora da área, aquela bola passou milímetros do gol ali, o goleirão não buscava se fosse a gol. Então, assim, eu acho que tendo esse ponta de lança, podendo deixar o Vargas mais solto para se aproximar do centroavante, eu acho que a gente vai ter como melhorar. Porque, para mim,
também concordo contigo. O grande problema do Grêmio é a contundência ofensiva. O Grêmio cerca, o Grêmio cruza, lança a bola para o alto, mas o Grêmio não penetra e muito pouco chute a gol, né? E era visível, no primeiro tempo o Grêmio terminou só com o chute do Vargas, esse que passou pertinho, e as faltas. O segundo tempo, aí sim, o Elan já arriscou mais 2, enfim. Então eu acho que é muito pouco para um time que tem tanta posse de bola. Exatamente. Então fica 80, acho que nesse jogo foi 60 e poucos % de posse de bola, com pouca penetração, quase nenhum. Chute de dentro da área não teve, olha bem, chute de dentro da área nós não temos. Né? E a própria parede, né? Saudade do Kleber nesse momento. O Kleber, com tudo que ele bate com o jogador e tal, mas ele segura a bola. Claro. O Marcelo Moreno, a bola batia e voltava, nós não conseguíamos manter a bola na frente. Então, eu não sei se nós vamos ter que resolver só com esse ponta de lança, como o Lenusa disse, e aí abastecer mais, ter uma artilharia de opções de jogadas ofensivas maiores para os atacantes começarem a fazer gols, ou também pensar ver como é que está o Kleber, quando é que ele volta, porque... O próprio Bertolli também. Porque jogador de movimentação, jogador eu acho gravíssimo, é o seguinte, tu consegue passar umas 2, 3 fases com uma boa defesa e um sistema de jogo encaixado, mas sem contundência, da semifinal em diante, começa a pegar um São Paulo, tu precisa fazer gol. Não vamos viver na imortalidade toda a Libertadores. A nossa interatividade aqui, o Danilo, bem sobre os assuntos que nós estamos falando, o Danilo pergunta, quem vocês acham que foram, ou quem foi o destaque do Grêmio no jogo da quarta? E o Diego, ele faz exatamente a pergunta que nós estamos debatendo. O Grêmio precisa de reforço para a próxima fase e qual o setor que os convidados acham que mais está carente? A gente está falando muito da questão do meio campo, mas a gente não está falando das laterais, né? E ali eu acho que nós temos um problema bem crônico. Só respondendo bem rapidinho essa pergunta, de destaques eu acho que, como o Evandro falou, o Souza, o Vargas, para mim, jogou muito e quero fazer aqui um voto de louvor, gostei muito, achei que não só na questão técnica, mas na questão anímica, enfrentou os caras e bateu boca. O Bressan veio do Juventude no pacote. Os 2 zagueiros, né? O Saiba jogou muito também, mas o Saiba a gente já conhecia, ele só precisava se assentar, ele era um cara que tecnicamente a gente sempre viu aqui do Grêmio que tem condições. Agora o Bressan eu não conhecia e fiquei assim surpreso, achei que o cara, a bola aérea ele tirou bem, ele não brincou. E foi um pacote meio criticado, esse do Juventude, Série D, mas eu entrei em contato com gente de Caxias que eu conheço e que é da base do Juventude, que já tinha me dito, olha, esse cara joga bola, esse zagueiro vai longe. E é uma primeira amostragem, a gente não pode se emocionar tanto, mas eu saliento como destaque o Bressan. Mas bota a primeira amostragem de exigência nisso, hein? Sim, imagina. E o Alex Telles tem que bater pênalti numa decisão de Libertadores. Eu gostei dos guris. Eu acho que acho que o Pierre tem absoluta razão, né? Os destaques foram esses aí. Acrescentaria também o nosso Marcelo Groi, né? Que teve a tranquilidade de administrar essas exigências todas, né? Imagina naquela decisão por pênaltis ali. Todos nós sabemos da qualidade do Dida em pegar pênaltis. Nós tínhamos a certeza, se o Dida estivesse aqui, o Dida pegava 1 ou 2 pênaltis. Depois o Marcelo foi lá e também resolveu. E aí eu vou dizer o seguinte, muita gente criticou a vinda do Dida, e eu sempre digo o seguinte, olha, goleiro, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, assim, qual é o problema de tu agregares um jogador com a experiência, com a qualidade técnica do Dida, e é um jogador que enfim, ele parou, voltou, é um jogador que fez um bom campeonato brasileiro, que está num processo de readaptação, né, a essas rotinas de treinamento, de preparação, enfim, daquele momento técnico, e para isso o goleiro precisa de um certo tempo, e o Dida está num bom momento técnico, e o Marcelo aí provou mais uma vez que é um jogador extraordinário, e o Grêmio precisa, sim, de ter 2 grandes zagueiros, como precisa ter mais opções no ataque, como precisa ter mais opções no meio de campo. E as laterais, eu vou te dizer o seguinte, eu fui um cara assim que no início eu não me entusiasmei em nenhum momento pela vinda do Pará. Eu até critiquei, o Pará fez um jogo naquela decisão com o Palmeiras, que a bola chegava no Pará, o Grêmio vinha, a velocidade, o Souza dava aquela passada, passava para o Pará jogando como lateral esquerdo,
e o Pará passava a bola, virava, botava para a direita, atrasava o jogo, truncava. Quer dizer, um jogador que deixou muito claro a sua limitação pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, né, em que pese o Pará não ter o cruzamento, o cruzamento dele ter uma deficiência ainda. O resto eu acho que ele o resto é um jogador extremamente útil. E também um jogador de camiseta, um jogador jogador que volta, que marca, que ajuda o time, um jogador que vibra, né? Teve uma situação de um contra-ataque da LDU. No Grêmio com 2 a menos. E ele veio, deu um balão, enfiou a bola lá no quarto nível do estádio e vibrou e chamou a responsabilidade, sabe? Então... Eu não sei o pessoal da área técnica se tem na idade dele como consertar essa questão do cruzamento, mas eu acho que era uma coisa que teria que Mas sabes que o Luxemburgo no Campeonato Brasileiro, ele achou saídas com o Pará no lado direito, até nessa questão linha de fundo, vocês vão lembrar. 3 ou 4 gols do Grêmio, não me recordo qual, mas em diferentes jogos, eles fizeram a triangulação do Pará... Com o Kleber. Não, com o Elano. E o Elano cruzando da linha de fundo. Sim. Essa de trocar... Lembro, 2 ou 3 gols foram assim. Do Marcelo Moreno, do André Lima, gols assim. Então isso resolve. E o Pará recuava, abria o espaço para o Elano. Isso, e o Elano entrava e cruzava. E o Pará ficava cuidando Exatamente. Da segunda bola esse depois. É o tipo da coisa que treinando e conhecendo as características do jogador tu resolve. O meu problema que eu vejo, e eu acho que vocês já abordaram, é o lado esquerdo. Porque não é só contratar. É o cara chegar, mesmo esse menino, não sei se é bom, mas tinha que já pegar ele e jogar todos os jogos do Gauchão. E mais ainda, conhecer o grupo. Saber que quando o Zé Roberto olha, ele vai passar. Então, esse tipo de coisa a gente sabe que não resolve de uma hora para outra. E os jogos estão aí batendo as portas. Teria que ver. Então, eu não sei qual é a solução que vai se dar, mas nós temos um problema no lado esquerdo. Teria que ter certeza. Eu não tenho... Até já conversei... Não conversei especificamente com o Saúl a respeito disso. Teria que ver qual é a situação real do Fábio Aurélio. Né? Qual é a previsão? Será que ele volta, se ele não volta? Porque isso tem que ficar estabelecido. Né? Porque é um cara de qualidade, é um cara inclusive de qualidade para tu mudar o jogo e botar no meio de campo. Eu acho que o Grêmio tinha que ter, e já deve ter, né? Só não está divulgando se não tem. Pode se não ficar tem. um ano inteiro de novo esperando pela recuperação do Fábio Aurélio. Então tem que ter a definição, e o Grêmio já deve ter isso, né? O Rui Costa não deve estar deixando essa bola aí. Que é, assim, tem ou não tem chance do Fábio Aurélio se recuperar logo em seguida? Entendeu? Já para a fase de grupo. Se não tem, aí tu tem razão. Nós temos que tentar, assim como foi tentado o Insua. Né? O Insua seria uma baita contratação. Uma grande contratação. Também acho. Quando o Grêmio começou com aquela situação de vou contratar o Insua, não vai, eu fui assistir jogos dele. Jogos na internet, não os melhores momentos. E o cara realmente ele tem uma consistência defensiva muito boa, tem um pulmão estilo Pará. Do pulmão, chega na frente, volta, recua, compõe meio campo, sabe cruzar. Ele seria um grande jogador se o Grêmio conseguisse. Infelizmente, parece que já fechou com a Itália. Já fechou, com a né? Então, mas o Grêmio vai ter que buscar um jogador desse nível. Ainda na interatividade aqui, nós temos o Roney, que é bem interessante que ele coloca já para a gente começar a analisar. Na próxima fase, o Grêmio pega o Caracas, Fluminense e o Achipato. O Leonardo também fala, o que vocês acham desse primeiro jogo do Achipato? Não sei se alguém conhece esse time. E o Pedro fala exatamente o que vocês estão colocando aqui, que o Grêmio não tem condições de avançar sem a jogada de gol, sem ter alguém que faça gol. Mas sobre o grupo especificamente, né? A gente sabe que o Fluminense praticamente é certo que segura uma vaga, mas eu não tenho maiores conhecimentos nem do Caracas, nem nesse time do Chile. Mas parece que passa a ser obrigação do Grêmio. Né? O Caracas, eu tive a oportunidade de ir a Caracas na Libertadores, aquela de 2009, onde nós tivemos um enfrentamento, enfim, e um time de uma qualidade média, mas dá perfeitamente para o Grêmio se impor tecnicamente, né? Então, eu acredito que nessa primeira fase, o Grêmio vai enfrentar talvez menos dificuldade do que foi a passagem pela LDU. Tá? Porque agora tu tens todo um processo de evolução da preparação física dos jogadores, outros atletas aí que vão ser incorporados aí, quem sabe nas próximas semanas. E uma coisa que as pessoas se esquecem, Pierre, e que para quem jogou um pouquinho de bola, né, e eu lá atrás eu tentava, né, fazer o meu futebolzinho de vez em quando, né,
Mas, assim, para quem acompanha futebol, sabe da importância, tá? Que é assim, ó, que é tu conheceres o teu campo de jogo. Tá? Esse jogo, esse primeiro tempo contra a LDU, eu enxergando aquilo que estava acontecendo, eu não tinha aquela sensação de que o time estava com a espontaneidade de quem jogava em casa. Então, eu acho que essa identificação, né, com o novo estádio e com o campo, com o gramado que não oferece as melhores condições ainda, esse é um processo que naturalmente vai permitir uma evolução técnica da equipe e uma sinergia maior, né, nessa relação entre time, torcida, jogar em casa. Acho que isso são coisas que nós estamos buscando ainda, esse momento, essa magia. Sabe? Acho que os jogadores, eles não se sentem na sua própria casa, apesar de estarem jogando em casa. Então, eles não têm determinadas referências técnicas que a gente sabe que o jogador usa. Ele vai bater uma falta, ele usa uma placa como referência, ele usa, enfim, um equipamento do próprio estádio ali. Né? Isso é importante. As pessoas acham que não, isso é importante, isso é fundamental. Então, essa sequência de jogos que o Grêmio vai ter em casa agora vai permitir naturalmente uma evolução e uma espontaneidade maior do time dentro de campo. Porque tu viu o seguinte, ó, tu via jogadores altamente técnicos e que tinha um certo receio de fazer a jogada de primeira. Por quê? Porque o campo não dá essa segurança. Principalmente a profundidade. Eu acho que teve uns 2 ou 3 lances em que o Pará lançou e a bola corria mais, porque o Olímpico não era um campo de grama muito curta, o Olímpico não era um campo em que a bola deslizava muito. Né? Exatamente. O Olímpico era um campo, até certo ponto, que prende a bola e conseguia fazer toques. E isso o cara já tem. É que nem campo de golfe, o cara já tem qual é a força que ele tem que imprimir para que a bola vá ali. Ali, além de ser novo, ser novidade, o campo está ralo, né? Tem que ser ralo porque a grama não está o ideal. Então eu acho que realmente isso é uma coisa que ao longo do tempo vai mudando. Agora também, de outra sorte, dois acontecimentos desse jogo já contribuíram para formar aquela liga de time vencedor que a gente viu. O primeiro é o comportamento da torcida. Né? Sim. Olha, assim como o Lenusa disse, eu saí do jogo, fui jantar, cheguei em casa às 3 da manhã e não fui dormir. Fui ver o tape, fui ver tudo que eu queria ver na televisão, como é que era. E a diferença, porque no estádio a gente percebia, né? Como é mais alto, como aquela caixa acústica que foi formada ali, aquilo ali realmente impressiona. E na televisão depois é impressionante. Então, o comportamento da torcida mostrou que, se no primeiro jogo já faz assim, imagina agora. O pessoal se acostumando com o seu lugar, passando a tensão, né, do primeiro jogo, que imagina, será que vamos ser eliminados no primeiro jogo? Os jogadores sentiram isso. Né? Não, e tu falasse bem agora, isso aí passa pela adaptação da própria torcida. Exatamente. Eu não sabia ainda aonde que eu ia assistir o jogo, se eu ia sentar na minha cadeira, se eu ia ficar em cima lá na plataforma do corredor, Tá? Então a gente fica meio... o primeiro jogo foi um jogo festivo, né? Então a gente não deu bola para tudo. E ficou aquela possível assim, mas agora a grande maioria da torcida que canta mesmo vai estar em cima, embaixo vai ter só, aspas, tio que não canta. Que é isso, os tio tudo em pé e cantando. Quer dizer, o comportamento da torcida mostrou que não, mesmo sem bumbo, sem banda, não sei o quê, a torcida cantou e apoiou. Claro que vai poder ser mais, e cada vez que for se integrando mais ao estádio vai ser mais ainda. Então, nesse aspecto, eu acho que foi sensacional o primeiro jogo. E o segundo aspecto é a dramaticidade, a ida para os pênaltis. E do jeito como o Grêmio ganhou, isso forma grupo. Eu vi o Zé Roberto chorando, levantando o Marcelo comemorando com o Gandula, chorando com o Gandula. Isso cria uma sinergia de grupo vencedor. Aquela famosa família que o Filipão fazia e que o Grêmio sempre, todas as suas conquistas, não tinha grandes estrelas, mas era grupo fechado. Né? Então, a família do Filipão, a família do Tite, a família do Espinosa. Então vamos fazer a família do Lucha. O Luxemburgo tem essa característica de formar grupo. Bom, meus amigos, o pessoal da Acesso Digital foi às ruas hoje. Também queria saber a opinião do torcedor, o que ele achou do jogo, como é que está o Grêmio para a Libertadores, reforço, tudo isso. Então nós vamos chamar a nossa enquete, e aproveitando também já para colocar aqui que o Fernando Azevedo, que é bem na linha que você estava falando, minha preocupação é se o Vargas vai dar conta, ele dribla, vai para cima, mas ninguém entra com ele na área. Bem o que a gente estava discutindo aqui. Então vamos à enquete.
O que você achou da atuação do Grêmio no jogo de ontem e quem você acha que foi o destaque? Eu acho que o Grêmio jogou muito bem, eu acho que o destaque positivo eu acho que foi o Elano e o Vargas também, o Vargas se destacou de novo. Ontem foi o destaque, foi o Vargas. Ele matou o jogo ontem. O destaque foi a zaga, tanto o Bressan e o Simon. O Vargas veio do Chile. E a atuação, gostou? Não deu para gostar muito não, foi meio no sufoco mesmo. Foi mais na empurrada da torcida mesmo. Vargas, gostei muito do jogo dele, é um cara que vai para cima. E não foi muito boa a atuação no geral, né? A gente podia ter matado o jogo lá, como a gente deixou para vir para cá, mas graças a Deus deu tudo certo e agora é só comemorar, né? Para mim o destaque foi o Vargas, né? Para nós foi o melhor jogador em campo e foi uma ótima contratação do Grêmio, né? Acho que valeu todo o investimento que foi feito com o Vargas. Acho que deveria até comprar ele, né? Não só ficar por 6 meses. O time jogou mais ou menos ontem, jogou melhor em Quito, mas ontem foi bem. Sim, achei que podia ter tocado mais a bola, ter arriscado um pouco mais. E você acha que precisa de reforços para a próxima fase da Libertadores? Eu acredito que sim, né? Principalmente a nossa zaga. Nós temos que ter um zagueiro, só um zagueiro lá atrás, lá para segurar lá atrás. Um lateral esquerdo e um direito, se bem que o Luxemburgo não vai tirar o Pará. Precisa mais uns 2 ou 3, no mínimo, né? Para montar um time forte, até para ter reposição, né? Eu acho que precisa de um atacante um pouco melhor, porque nossos atacantes estão devendo. Eu acho que o time está precisando de reforço, principalmente nas laterais. Acho que precisa talvez mais um zagueiro experiente, um lateral melhor. Não gostei do Pará ontem, achei bem abaixo assim, do que eu esperava dele. Então acho que um lateral e um zagueiro ia ficar mais completo o time. Bom, nós temos aqui o Jefferson Benhur, que pergunta para o Evandro se ele está com alguma função na atual administração do Grêmio, depois o Evandro já responde. E o Sérgio entra num assunto aqui que eu proponho também que vocês debatam, que foi aquele incidente ali, quando teve a avalanche, a grade não suportou, né? E ele está perguntando aqui, o Sérgio, o que vocês acham do suposto término da avalanche, que pelo jeito eu acho que isso aí já está praticamente consumado, né? Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso, Lemosa, tá? Eu acho assim, são 2 aspectos que tu tens que avaliar de forma separada. Uma coisa é tu discutires conceitualmente a avalanche. Outra coisa é tu jogares na avalanche e na geral do Grêmio a responsabilidade pelo acidente que ocorreu nesse último jogo. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O comportamento da torcida geral do Grêmio nesse último jogo foi um comportamento exemplar. Não teve nenhum incidente. Exemplar. Nenhum incidente, sabe? A torcida vibrou, incentivou, não foi provocativa, absolutamente. Aquilo que aconteceu, eu quero resgatar um histórico, que é do início da avalanche, lá no Estádio Olímpico, onde eu era dirigente na época, enfim, eu estava naquela época trabalhando junto à área patrimonial do clube, e nós tivemos assim, um momento de readequação em função dessa nova realidade que surgia. Não sei se vocês se recordam, nós tivemos vários acidentes no início da avalanche, que era aquela mureta de concreto que se rompia, que trincava, entendeu? Que oferecia risco, até um determinado momento, que foi o início de temporada, onde nós quebramos toda aquela mureta e fizemos uma cortina de concreto, desde o fosso até a altura normal do parapeito ali, enfim, né, da proteção, né, com reforço de concreto na parte estrutural, e nunca mais tivemos problemas. Né? Então, assim, vamos avaliar o conceito avalanche, se é necessário, se oferece, se vale a pena assumir o risco, porque a avalanche é uma situação de risco que tu tens
dentro de um cenário público, dentro de um espetáculo. Então, essa é uma discussão. Só te interrompendo, fazendo uma metáfora, é o seguinte, ontem eu estava ouvindo uma discussão no rádio e o próprio comandante dos bombeiros, ele entrou com uma metáfora, não é exatamente essa, mas eu vou usar uma ou duas, que é o seguinte, é lindo, tem muitas coisas lindas, coisas bonitas que as pessoas gostam, que oferecem risco. Então, claro, o que tem que se pesar é bonito, é marca, é emocionante, mas é um risco. Né? Então, os exemplos das metáforas é o seguinte, correr de Fórmula 1 é lindo para quem gosta, mas é um risco. Mas a grosso modo... Fazer montanhismo, fazer rapel é adrenalina pura, mas é um risco. Vamos pegar uma coisa que o pessoal em casa faz. Sexo sem camisinha é um risco. Então, tudo é um risco. Agora, se o cara tem que estar disposto ou não a fazer. Né? Então, a questão da avalanche, ali, o problema vai ter condições técnicas ou não vão ter condições técnicas. Vale a pena um risco exatamente. De interdição de um estádio que a gente viu que nós estamos criando uma sinergia. O que eu quero entrar no detalhe ali é o seguinte, uma coisa é a avalanche, outra coisa é o espaço. O Grêmio vendeu aquele espaço com um subsídio, né, para caber mais gente, para que as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo ali possam ingressar. Ele com cadeiras ele vai a 4 mil, ele sem cadeiras ele vai a 6, 7, 8 mil. É um espaço que tem que ter, na minha opinião, para a torcida do Grêmio. O que nós temos que fazer se não pode haver avalanche, e aí todas as autoridades, né, o próprio pessoal do Grêmio, da gestão ali, não sei quem é que está envolvido com isso, é diretamente o Dr. Koff ou algum integrante do Conselho de Administração, e o pessoal da Arena Porto Alegrense na minha opinião, o que tem que se lutar para ter o espaço sem cadeiras, para a torcida poder ficar em pé, poder pular, poder gritar e eventualmente se comemorar uns por cima dos outros, como qualquer estádio do mundo. Até na Europa tem assim, tem um espaço para a torcida, vai lá no estádio daqueles estádios da Alemanha que enchem, que são maravilhosos, tem um estádio que os negros ficam em pé o tempo todo. Então, o espaço ser mantido, eu acho que tem como a gente fazer todos os esforços para isso, bota aquelas barreiras, bota aquelas barreiras de proteção. Eles botaram no meio, né? Tanto é que o pessoal do meio não vê esse. Exatamente. Botar em mais sequência. Na Argentina é assim. Eu fui na Bomboneira. Eu fui na Bomboneira e os caras lá em cima, para impedir a avalanche naquele parte mais alta, que é íngreme como a arena, os caras botaram aquilo ali e as pessoas ficam em pé, vibram, pulam, só não fazem avalanche. Então, até os órgãos públicos, o Ministério, o Corpo de Bombeiros, que se busque uma alternativa para manter o espaço como está, sem precisar botar cadeiras, né? Mas que o torcedor possa ficar de uma forma segura. Se tem que se proibir alguma coisa, que se proíba a avalanche, então, o movimento em si, se colocando algumas barreiras, mas que se mantenha o espaço popular, para a torcida poder fazer festa, né? E a geral também, passando essa época de punição, né, tem que se reavaliar para poder voltar a ter faixa, para poder voltar a ter boom, para poder voltar a ter a banda lá dentro. A geral tem que se reavaliar nesse sentido também, mas manter o espaço da torcida, manter o espaço, e esse espaço é fundamental para o Grêmio. E Evandro, até daquilo que tu estavas colocando, e eu achei muito interessante a colocação, à medida que o próprio Grêmio viu no início, quando surgiu esse fato, porque ele foi um fato espontâneo da torcida, não, o Grêmio não foi o Grêmio que disse, pessoal, vamos treinar uma avalanche, isso é uma coisa institucional. Foi um movimento voluntário, claro, mesmo que minimamente organizado, voluntário. Mas sabendo que ele existe, o que se preocupou a direção lá no Olímpico? Vamos parar tudo, vamos reforçar aqui, já que existe essa medida comportamental, vamos resolver. O que é muito estranho, e o Thiago Susbach até coloca aqui, é o fato da Arena, sabendo esse comportamento, estudou todo o tempo, pediu inclusive para as autoridades que preservassem aquele espaço, não ter feito minimamente esse cálculo estrutural, Steve. E o Thiago até coloca aqui, dados os incidentes com a avalanche, o Grêmio deve se preocupar com o recebimento da Arena e entrega do Olímpico em março? Acho que foi um exemplo que o Thiago está dando. Nosso querido gremista, integrante dos Sócios Livres, aí, o Thiago, nosso doutor Thiago, está lá em Caxias agora nos assistindo, tem total razão. E acho que a gente tem que ter assim, muita tranquilidade quando se fala nessa questão de segurança estrutural do estádio. Tá? Nós temos mecanismos técnicos, nós temos normas técnicas que estabelecem todo um critério de dimensionamento, né, para essas áreas onde haja maior risco de segurança. Tá? Eu não tenho conhecimento
dos memoriais de cálculo, não tem conhecimento assim de todo esse histórico, né, que possibilitou esse dimensionamento dessas áreas, né? Acho que isso aí tem que ser revisto. Acho que o Thiago tem razão. Acho que isso aí tem que ser reavaliado, né? Porque se houve esse problema, né, e nós todos estamos aqui identificando que não foi o problema da Avalanche e da Geral, porque o comportamento deles foi absolutamente normal dentro de um histórico que é de conhecimento de todos. Então, talvez não tenha sido melhor avaliado tecnicamente o dimensionamento de outros materiais e que não é um concreto armado. Lá nós temos uma estrutura metálica, enfim, né, que são Olímpico, né? São materiais mais leves, são materiais que... O Olímpico era o concreto. Eu me lembro que o Olímpico ele sempre teve só aquela mureta de concreto e depois, em função do surgimento da Avalanche, se fez uma outra estrutura superior àquela que era revestida de uma estrutura metálica. Exatamente. Né? O pessoal que vai no Olímpico direto sabe como é que era uma estrutura metálica assim, inclusive em bico, para impedir que as pessoas ficassem em pé naquela situação, porque no início, muitos dos acidentes lá era porque era o concreto reto, então permitia como na forma de um degrau, os caras subiam ali, agora é mais difícil. Né? Era mais difícil no Olímpico. Então, por uma questão também estética, né? Que eles não vão botar esse tipo de material na arena. Então, teria que se ver o dimensionamento, se há ou não como botar um material, mas eu acho que a discussão anterior a essa. Né? Essa é uma discussão, Lenusa, realmente, acho que o Thiago tem razão a respeito de se o Grêmio resolver que vai ser mantida a possibilidade, ou se o Ministério Público, ou se o Corpo de Bombeiros, se a sociedade em geral achar que tem que ser mantido o movimento, porque isso é um movimento, né? Tem um cálculo estrutural estático. Agora, o cálculo do movimento, com o ângulo de inclinação e a força que as pessoas fazem, se a sociedade achar que esse risco deve ser mantido, bom, aí sim o Grêmio entra com a preocupação de que tipo de material, como é que nós vamos receber isso com segurança por nós, torcedor. Porque em vida não dá para arriscar, né? Então, tem uma questão também, Pierre, que eu acho que é extremamente relevante nesse aspecto, que é o seguinte, ó. Tem algumas situações dentro de um estádio de futebol que elas têm que ser avaliadas, observadas e ajustadas. Tá? Todos nós sabemos que houve uma aceleração, né, no sentido de fazer a inauguração da Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio foi inaugurada, os jogos estão acontecendo e a obra ainda está em andamento. São questões de acabamento, sim. São questões de acabamento, mas a obra ainda se encontra em andamento e talvez não tenham sido feitos todos aqueles testes, aquelas avaliações necessárias para se ter a segurança, a garantia de quando se coloca uma grande praça dessa, um grande equipamento desse à disposição do público. Então, se nós tivéssemos tido, digamos assim, um tempo maior, né, de avaliação, de testes, enfim, talvez essas questões tivessem sido observadas de uma forma antecipada. Não me preocupa a questão de garantia, de segurança do estádio, absolutamente. O projeto é fantástico, né? As técnicas de construção foram as mais modernas e disponibilizadas no mundo da engenharia hoje. Acho que nós temos que ter a tranquilidade, a humildade de saber que nós temos que avaliar determinados setores, nós temos que botar a mão, nós temos que fazer alguns ajustes, enfim, né, para daí sim dar a tranquilidade total para esse grande público. Essa questão da Avalanche também, eu vi um comentário num veículo de comunicação do centro do país essa semana, que havia um enfoque que era o seguinte, ó, com a disponibilização de equipamentos da qualidade que o Brasil está hoje disponibilizando para o seu torcedor, é o momento de nós fazermos um processo de reeducação comportamental quando se vai a um espetáculo de futebol. Nós não vamos hoje mais assistir um jogo numa arquibancada de madeira, numa arquibancada furada, né, no Araribóia. Não, nós estamos hoje com equipamentos da maior qualidade disponibilizados no mundo inteiro. Então, o fato de nós estarmos mais educados comportamentalmente, né? Como é que é? Comportamentalmente. Comportamentalmente,
isso não significa que nós vamos perder a nossa capacidade de torcer, de vibrar. Né? Então, talvez isso, e aí o Pierre teve essa percepção assim, de que a solução não necessariamente seja a eliminação, né, do espaço, e sim de uma readequação que dê um pouco mais de segurança e tranquilidade para o torcedor dentro do campo. Bom, meus amigos, o tempo voa, né? Nós vamos colocar uma interativa no ar para essa semana, que se vocês acham que o Grêmio precisa se reforçar, né, para a Libertadores, a grande maioria dos internautas aqui não tem nenhuma dúvida disso. Como o Bruno, a família e até o presidente acha, né? O presidente até declarou, né? O presidente disse assim, ó, sai da frente que agora nós vamos manter a equipe. O Bruno fala exatamente, temos 5 jogadores para escrever, então precisamos correr atrás de contratação. 5 para escrever e 3 para trocar. O Nicolas Lenusa também, o Grêmio vai contratar algum jogador qualificado para jogar ao lado do Vargas. Eu acho até que o ataque que está aí, o próprio Kleber pode se dar bem com o Vargas, Nicolas. Acho que a gente ia contratar um meio campo. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de passar aos nossos entrevistados, então, 1 minuto para as suas considerações finais. Nós acabamos não falando do Grenal do final de semana, porque a gente está tão focado nas questões da Libertadores, e esse é o espírito do gremista mesmo, mas também poderiam ter essa oportunidade, então, nesse minuto final aí de despedida, de comentar alguma coisa, se acha que o Grêmio acertou em manter o planejamento ou não. Pierre. Bom, eu já pensava em falar sobre isso, né? Então, já que tu está puxando esse assunto, eu, como torcedor do Grêmio, não fala aqui o conselheiro, não fala aqui o cara que tá envolvido, que conhece dirigentes, não. Está falando aqui o torcedor. Eu não estou nem um pouco preocupado com o Grêmio. O Grêmio, em 2009, botou por água abaixo uma Libertadores por causa dessa discussão de botar o time titular, de não botar o time titular. O Evandro estava lá naquela época, sabe, deve saber bem dos acontecimentos internos que foram. Eu não estou nem um pouco preocupado com o Gauchão. Né? O Grêmio entrou no Gauchão, o Grêmio há horas vem sendo meio prejudicado com essas datas, com essa história do Gauchão. É uma coisa que está mal resolvida, que tem que ser resolvida, e o Grêmio, já que tem que participar, eu acho que é mais do que acertada, e se tiver algum dirigente, e sobretudo o Rui Costa, o Dr. Koff, quem estiver ouvindo, mais do que acertada a manutenção desse time B, reforçado por as reservas do time titular, mas eu não arrisco nenhum jogador titular nesse tipo. Olha o que nós estamos aí, até hoje, penando pelo Kleber. Ele fez um ano de 2012 meia boca por causa daquela lesão no início do ano no Gauchão. Torcedor, esse Grenal não é um Grenal que vale a pena. O Gauchão, dizem que o Grêmio está desde 2001 sem ganhar nada. Não vai ser ganhando o Gauchão que vai mudar isso. Então, foco na Libertadores, vamos manter o planejamento, né? O planejamento é Libertadores, time titular. Vamos aproveitar esses 7 dias, 12 dias que nós vamos ter aí até o dia do jogo para recuperar fisicamente o Souza, o Vargas, que saíram com câimbra. Esse é o foco. Torcedor, Libertadores, foco na rua também. O Gauchão, eu particularmente não estou preocupado. Então, obrigado, Pierre, pela tua participação. Evandro, então, para as tuas considerações finais. Eu poderia só dizer o seguinte, ó, assina embaixo, né, e nós já teríamos resolvido aqui. Acho que o Pierre tem razão, a gente tem que ter essa compreensão de que o Campeonato Gaúcho, ele é importante, Pierre, sabe para quê? Para mostrar aquilo que não vai dar certo. Então, é o momento que se tem para dar oportunidade para novos jogadores, para jogadores que estão retornando, para jogadores que querem, se integrar a esse grupo, né? Então, para isso serve o Campeonato Gaúcho. Agora, nós colocarmos em risco todo um planejamento, né, toda uma preparação que necessita, nesse momento agora, né, de uma reavaliação, de um descanso, de um ajuste, né, de jogadores aí que tiveram 15 dias de uma preparação acelerada, antecipada, enfim, não. Segue o planejamento. Isso não significa que a gente não goste de botar a faixa no peito. Eu quero ser campeão gaúcho, sim, mas eu não vou comprometer, né, todo um projeto que busca aí um tricampeonato da Libertadores da América, a reinserção do Grêmio dentro da excelência do cenário, do circuito do futebol mundial, em função de um Grenal pontual que não vale absolutamente nada dentro dessa avaliação maior do que significa, né, a ambição, a projeção do Grêmio dentro desse cenário esportivo. Quero ganhar o Grenal? Quero. Né? Agora, não vamos mudar
a nossa trajetória, vamos sim, quem sabe, né, fazer alguns reforços, alguns ajustes de jogadores que não disputaram esses enfrentamentos aí com a LDU e que necessitam também ter ritmo de jogo, né, quem sabe se dá uma reforçada nessa equipe que vai lá, né? E quem sabe a gente não tem alguma surpresinha, até porque a responsabilidade hoje do Grenal não é tanto nossa, né? E sim daqueles que vão com o seu time principal, que vai estar o foco todo direcionado. E Grenal nós sabemos o seguinte, ó, não existe favorito, né? Quantas vezes nós já chegamos com o nosso time principal, o Internacional lá com o time B, C ou D, e foi, encrespou a coisa, foi dura a coisa. Eu tenho certeza que esse time do Grêmio, que vai jogar em Erechim nesse domingo aqui, ó, vai endurecer e vai ser um Grenal onde nós vamos sim disputar uma grande vitória já para dar uma aliviada no nosso torcedor aí que quer ganhar, quer conquistar. E sempre é bom ganhar um Grenal para dar um pouquinho mais de energia, né? Para nos deixar mais confortáveis para aquilo sim que nos interessa, que são os próximos jogos pela Libertadores da América. Bom, meus amigos, já começamos pegando fogo nesse primeiro Pátria Tricolor do ano e é isso aí mesmo. Eu acho que de agora em diante a tendência é a gente estar muito mais focado ainda nessas questões da Libertadores. Como disseram os nossos convidados, o Grenal aí daqui a pouco a gente ganha, né? Não sei, ou empata já está bem. O importante é a gente se preparar bem para os confrontos que vêm aí pela frente. Então esse foi o Pátria Tricolor, início da temporada 2013.